Bom, então vamos lá, vamos dar sequência agora a essa construção de conhecimento, a essa perspectiva que a gente está construindo aqui juntos do branding como uma estrutura essencial para o negócio, né? O conceito de branding essencial, a gente viu na última aula, vamos resgatar aqui agora, e olhar de maneira mais profunda qual o impacto de uma perspectiva de branding essencial para áreas de negócios, e como a gente consegue, de fato, modelar esse sistema de branding essencial para otimizar esses processos, pensando nesse aprendizado contínuo do negócio, da construção de marca e da compreensão de que o mercado também é vivo, está em contínua modificação, e eu, enquanto negócio operante nesse mercado, também preciso ter uma perspectiva de aprendizado e adaptação contínua, branding como catalisador desse processo de construção contínua, perspectiva de continuidade, aprendizado no negócio, uma vez que branding determina a significação desse negócio no imaginário e no cérebro do consumidor, ok? Então vamos lá, vamos resgatar esse chat que a gente acabou de ver na última aula, só para a gente nortear de fato essa construção de conhecimento que a gente vai ter aqui nessa aula. Então, a gente pode ter três perspectivas do branding em negócios. Então, o branding, enquanto a disciplina que constrói logotipos tão somente, ele é um branding mais operacional, ele está ligado à área de marketing, ele responde à área de marketing, que responde a times comerciais, né? Então, a relação dele com o comercial, que é responsável por trazer resultado, de fato, para o negócio, é uma posição de respondente a uma estrutura mais estratégica comercial. E ele é parte do negócio, ele é encarado como uma parte do negócio. Quando o branding passa a ser considerado como construtor de significação no imaginário do consumidor, ele passa a ser um branding mais estratégico, ele tem uma perspectiva mais estratégica para o negócio, ele pode ser muitas vezes construído como uma área isolada, muitas vezes dentro do marketing, ok? Mas com uma estrutura hierárquica mais estratégica, mais sênior, ok? Ou muitas vezes, mesmo em paralelo às estruturas de marketing como áreas diferentes, tá? Ele apoia o comercial, então aqui eu não tenho mais uma perspectiva só de responder ao comercial, mas de apoio estratégico e paralelo à atuação dos times de vendas e operações e atendimento ao cliente no negócio. Mas ele também é percebido como uma parte do negócio, uma parte mais estratégica do negócio, mas uma parte do negócio. Quando a gente entende branding como ponte entre o negócio e o mercado, e essa antena para perceber as atualizações de mercado e trazer isso para o negócio, para a atualização tanto dos conceitos e construção, projeção de marca, quanto de entendimento do crescimento do negócio, a gente chama isso a gente caracteriza o branding como branding essencial. E aí, de fato, ele é uma área integrada a todas as frentes do negócio, ele determina, muitas vezes, diretrizes de comunicação para as outras frentes do negócio, ele deixa de só responder ao comercial ou de ser um apoio ao comercial, ele passa a sustentar, de fato, o comercial. O comercial percebe o branding como uma estrutura que solidifica, né, toda a ativação, toda a ação dos times de vendas, dos times comerciais, que capturam da construção de marca os conceitos, as ideias, para apoiar a construção de significação no imaginário do consumidor e a adaptação do negócio no mercado e continuamente está se adaptando. Então, em branding essencial, branding é o próprio negócio, tá? Ele conectado com as outras áreas, o branding é um pilar de negócio, faz parte do processo de construção de visão de negócio para o longo prazo, para o médio e longo prazo. Então, ele é uma disciplina que está dentro do trabalho contínuo e estratégico da empresa, orientado pelo C-Level, pelas lideranças de fato da empresa, tá? E aí aqui, quando a gente pensa no radical dessa construção de branding essencial, a gente precisa resgatar e compreender
esse desenho de looping de marca, que foi o que a gente viu também no conceito de vórtice de marca na última aula, que é essa ideia de continuidade de construção de marca no negócio, mas aqui a gente vai olhar por uma perspectiva diária, né? Uma perspectiva já mais prática desse processo. Então, a gente tem já como resultado de um trabalho de projeção de marca, depois da construção dos ativos de marca, posicionamento, personalização, identidade narrativas, projetamos isso no mercado, eu vou ter a percepção real da marca pelo mercado, muito conectado com a experiência do consumidor e a opinião pública, ok? Então, todo esse contexto de equação de marca, lembra? Projetado, me traz uma percepção real da marca pelo mercado. Eu, enquanto branding essencial, não somente projeto essas diretrizes de branding, mas eu vou ao mercado para compreender essa percepção de realidade sobre aquilo que eu projetei. Então, em branding essencial, essa estrutura de construção de marca não somente constrói marca, mas olha para o mercado, vai para o mercado e compreende os resultados de construção de significação e percepção real dessa percepção. Na prática, isso significa que eu posso compreender que aquilo que eu estou projetando como marca não está se conectando de fato com o mercado ou não está construindo significação positiva no imaginário do consumidor. Então, eu preciso ter essa sensibilidade de compreender o tempo inteiro, de um pensamento ongoing, que essa projeção ela vai se consolidando e se construindo a partir de delimitações reais do mercado, né? E aí essa adaptação precisa ser entendida para eu trazer de volta isso para o ecossistema de negócio, adaptar, aprender a adaptar, projetar e assim continuamente a gente vai fazendo, caminhando, levando essa diretriz de construção de marca para o médio e longo prazo, que é a percepção de C-level, que é a percepção que o estrategista do negócio vai ter, precisa ter para construir o negócio de fato nos próximos anos. E branding ajuda, é como se fosse a trilha que pode ajudar esse C-level a direcionar os esforços também para uma perspectiva de longo prazo para o negócio, que constrói significação contínua no imaginário do consumidor. Tá? Eu resgato isso do mercado e determino, então, o posicionamento como um elemento, tá? Mas aqui eu estou falando de todos os elementos, posicionamento, personalidade, identidade narrativas, a serem projetados daqui para frente. Aprendi, adaptei, compreendi e continuo o processo ongoing de projeção. Então, esse processo de projeção reflete a arquitetura de informação de marca, que a gente já viu, tem a ver com os arquétipos, símbolos, storytelling como base operacional para humanização da marca, conexão com as questões de necessidade cerebral, de comportamento do indivíduo, do consumidor, e como isso pode ser pensado de maneira contínua, a partir do momento que eu pego os resultados de mercado daquilo que eu projetei antes, adapto e vou construindo a minha projeção de marca, sendo um processo adaptativo ao mercado e ao negócio, tá? E para eu conseguir ter mais uma visão ainda mais assertiva sobre esse processo de percepção real e construção de um posicionamento, de uma significação de marca mais assertiva com a conexão com o mercado, eu vou fazer esse exercício de looping, mas também trazendo algumas diretrizes e áreas da organização para esse processo, que vão servir também como portas para que o branding essencial possa olhar para o mercado, aprender com o mercado, compreender essa percepção de realidade, de projeção de marca e trazer para o negócio. Então, o branding ele vai olhar a jornada do cliente, a gente falou de jornada do cliente até aqui, tá? Não somente como uma disciplina que projeta a comunicação de marca a partir da jornada do cliente. Ele vai fazer isso, como a gente viu até aqui, mas ele também vai olhar para a jornada do cliente, que são os pontos de contato com esse consumidor ao longo da jornada, para compreender a percepção de realidade que o consumidor está tendo ao longo da jornada.
tá? Então, o branding essencial vai ter essa visão de levar algo através da jornada do cliente, mas também utilizar a jornada do cliente para aprender algo sobre o mercado, sobre a projeção de marca que já foi realizado e trazer de volta para o ambiente corporativo para esse processo de adaptação e aprendizado, tá? Mesma coisa com a cultura organizacional, com as áreas da empresa, né? Time de vendas, por exemplo, times de RH, toda a estrutura corporativa que também se conecta com o mercado, branding faz a mesma coisa. Branding apoia essas áreas nas suas construções de comunicação, para que essas comunicações diárias das áreas tenham uma linearidade com a estratégia de branding construída, porém o branding também, através da cultura organizacional, da cultura de áreas, se conecta com o mercado, se conecta com a percepção de realidade de marca que foi projetado e traz isso para o ambiente de negócio, para adaptação e para aprendizado. Operações e processos é a mesma coisa. Operações mais ainda, porque operações sente de fato o pulso do consumidor no fim do dia. Então, a área de branding precisa estar muito conectada com os times de operações e de processos, porque esta área em específico vai trazer para a gente um termômetro muito exato da percepção real da construção de significação de marca no imaginário do consumidor. Então, aqui o branding tem muito conteúdo, muita informação para capturar para o seu processo de aprendizado. Tá? Então, não somente levar uma maneira de comunicação para essas áreas, para esses times de frente do negócio, mas conectar-se com eles para trazer também para dentro da construção de branding esses insumos para um processo de adaptação e aprendizado. Quando eu olho para performance e OKRs também, os objetivos de negócio, eu tenho que ter essa sensibilidade de entender os resultados do negócio e conectar esses resultados com aquilo que eu estou construindo de branding, né? A gente vai ver numa próxima aula de cultura como eu faço o processo de medir o impacto de marca no negócio. Então, essa perspectiva de construção de uma metodologia para compreender os impactos de marca no negócio, a partir de métricas e de indicadores de sucesso, faz com que eu tenha uma percepção clara desse processo de construção de significação de marca no imaginário do consumidor. Então, a maneira como eu olho para a construção de métrica, para a construção de mensuração e análise de resultado do negócio conectados com marca, me ajuda também a entender essa realidade da construção de significação, e eu trago isso também como um elemento, uma informação fundamental para entender as adaptações que precisam ser feitas nessa construção contínua de branding, quando a gente pensa em branding como essência de negócio, tá? E aí, vamos olhar para a presença em canais. Os canais de marketing, né? As social media, as mídias offline, enfim, todos os canais de marketing onde eu projeto de fato a minha marca com uma intenção de construir significação de marca no imaginário do consumidor, olhando muito por aquelas diretrizes de postura de marca no go-to-market, lembra? Marca como creator, marca como advisor e marca como educador, que são estruturas performáticas de marca para atuação em canais. Eu vou olhar para esses canais, para as maneiras como eu atuo, de modo a trazer também para a minha essência de construção de marca um processo de aprendizado, de compreensão dessa percepção real de construção de significação de marca para um modelo de aprendizado e adaptação contínua ao longo do meu negócio. Isso significa que eu vou precisar mexer na minha estratégia de branding, olhando para posicionamento, a personalização, identidade e storytelling? Não necessariamente, tá? A ideia é que essa estrutura inicial que a gente constrói, que a gente viu na aula de setup de marca, ela se mantenha, né? Ou então, se eu entender que eu preciso fazer adaptações nessa estrutura, ela seja feita de uma maneira estratégica e cirúrgica para que eu não tenha fortes modificações dessa estrutura de construção de marca, a não ser que o negócio precise fazê-lo neste momento. Por exemplo, em casos de rebranding, em casos de mudança muito acentuada na estrutura de produto, mudança na perspectiva efetiva do negócio, mudança de mercado,
Então, quando eu tenho reestruturações muito significativas de negócio, aí sim eu vou olhar para essa construção estratégica de marca de maneira mais concreta e entender de fato o que precisa ser modificado nessa estratégia para eu conseguir projetar a minha marca de maneira efetiva no mercado. Mas se não for o caso, se for só um processo de fato de aprendizado do impacto dessa estratégia em mercado, esse processo de adaptação ele precisa ser feito de maneira mais cirúrgica. Eu não posso abruptamente fazer uma mudança tão radical, por exemplo, em arquétipo, sendo que eu estou construindo algo no imaginário do consumidor. Eu preciso trazer essa informação para dentro do branding essencial e entender, no vasto leque de ferramentas de comunicação, quais áreas eu posso ir adaptando e mexendo para ir construindo um processo de modificação, tá? Processos abruptos de mudança de marca impactam significativamente a construção de significado no imaginário do consumidor, tá? E a depender da força dessa mudança, isso vai impactar positivo ou negativamente o processo de construção de significação de marca, né? Lembrando, construção de significado de marca é uma somatória de informações que estão no inconsciente do consumidor, de comunicação de marca e conexão de marca realizados ao longo do tempo, né? Não é porque eu mudei a perspectiva de uma marca agora, que eu fiz um rebranding, que aquilo que eu construí desse dia para trás será apagado do imaginário do consumidor. Muito pelo contrário, né? Ele será contrastado com aquilo que está no imaginário do consumidor e vai construir um significado terceiro para esse processo. Então, esses processos de modificação de estrutura estratégica de branding precisam ser muito bem pensados, precisam ser muito bem avaliados de acordo com o momento e com a necessidade de fato do negócio de mudança, ok? Então, quando eu penso em novos mercados, quando eu penso em novos produtos, quando eu penso em uma nova reconfiguração organizacional, aí eu penso em um processo de rebranding com sentido e lógica. E não sendo assim, eu preciso cirurgicamente, e eu entenda que o mercado está me dizendo que eu preciso adaptar alguns conceitos de construção de marca, eu entendo que esse processo precisa ser feito de maneira cirúrgica, a compreender de maneira exata o timing e os canais onde eu vou fazer isso ao longo do tempo, ok? E aí, olhando para essa perspectiva, então, de áreas, a gente tem as áreas que são orientadas por marca, né? Então, a gente vai olhar aqui para marketing, vendas e operações como áreas centrais e áreas que estão muito conectadas, de fato, à construção de branding, porque são áreas que se conectam, de fato, com o mercado, de fato, com o consumidor. Então, são áreas que, em essência, a gente pensa em branding essencial, precisam ter essa conexão essa conceituação de levar uma mensagem construída por branding e trazer os inputs da projeção de branding no mercado para o branding essencial se reconfigurar. Então, o marketing enquanto estrutura macro, ele define e projeta de maneira controlada os ativos de marca. Então, aqui a gente tem o branding como uma figura conectada ao marketing para a construção, a operação e a construção, de fato, dos ativos de marca. Então, quando eu penso em posicionamento, eu penso como eu vou projetar o posicionamento, marketing vai me ajudar a construir mensagens que refletem esse posicionamento. O marketing vai me ajudar a construir comunicação que reflete a personalidade da marca, que reflete a identidade da marca. Então, o marketing vai o tempo inteiro usar o logotipo da marca, vai utilizar a paleta de cores da marca, vai utilizar os símbolos da marca, né? Ele vai projetar. Marketing é um time que projeta, em essência, a estrutura de marketing, a estrutura de branding, a significação de branding que eu quero construir para o mercado, tá? Então, marketing é uma disciplina está muito conectada com a construção estratégica de branding, assim como vendas, né? Vendas adequam o seu pitch, né, o seu discurso de conexão com o mercado, às diretrizes de marca definidas pelo marketing e pelo branding, né? Pelo marketing como canal, que também projeta o seu as diretrizes de branding ajuda vendas a olhar por essa perspectiva de otimização de mensagem, otimização de estruturação de comunicação orientada ao brand, orientada à construção de significação de marca. Operações, a mesma coisa. Operações de customer experience, atendimentos, etc. Também constroem
o seu discurso de marca muito orientados por essa perspectiva. Aí, quando a gente olha para áreas que são mais de apoio a esse processo comercial, né, a gente olha para o RH, para recursos humanos, como uma área que cuida de pessoas, né, e que olha para o desenvolvimento de pessoas na corporação, tem um papel importante nessa configuração de desdobramento da estratégia de branding para os times, para os colaboradores, times e lideranças da empresa, né? Então, o RH aqui tem um papel de partner, né, de parceiro desse processo de construção de marca, e todas as comunicações com os colaboradores e lideranças e as ações são baseadas nessa estrutura de marca. Aqui a gente também vai falar de employer branding, que é uma estrutura que conecta a ideia de marca com o desenvolvimento, com a trajetória do colaborador ao longo da jornada dele na empresa. Então, RH tem uma função bastante específica e bastante interessante nessa construção de delimitador de marca para colaborador, que também é uma ponte de conexão da empresa com o mercado e, por isso, precisa também estar muito consciente desse seu papel e muito consciente das diretrizes estratégicas de marca para ser também um portador, um comunicador dessas diretrizes de marca para o mercado e para consolidar essa ideia em todo o negócio, né? A ideia é que o colaborador também atue comportamentalmente dentro da empresa como, de fato, um influenciador e um construtor da ideia da marca, né? Da ideia da construção de marca. O financeiro vai ajudar, vai avaliar os resultados do negócio associado aos resultados de projeção de marca. E a gente vai ter uma aula só para falar sobre mensuração de resultados olhando os impactos de branding no negócio, e aí os times financeiros que avaliam o resultado, métricas, determinam os KPIs, muitas vezes, podem também adotar essa postura de compreender e conectar os seus resultados de negócio aos impactos da construção de marca. Aí, branding, como essência, vai munir o time financeiro com essas informações para que isso seja conectado com os resultados financeiros na prática, para a gente entender esse impacto da construção de marca de fato nos números do negócio. Tá? E por fim, tecnologia e produto, a gente já falou bastante sobre isso também até aqui. Eles vão definir as suas diretrizes de produto, considerando também essa conexão de marca e consumidor e compreendendo muito esse processo adaptativo e processo de aprendizado contínuo que o próprio mercado traz para configurar a sua determinação de produto, de serviço, de tecnologia a ser levado, a ser prestado para o mercado. Então, marca aqui vai ajudar também nessa compreensão de adaptações que precisam ser feitas para atualizar cada vez mais o sistema de entrega dessa empresa para o mercado. Tá? Então, para que isso de fato se configure como uma verdade no negócio, a gente precisa ter claro três conceitos sobre esse processo. O primeiro deles é branding essencial, que se conecta com as áreas, que ajuda as áreas e delimita a espinha dorsal de comunicação dessas áreas, que precisam ser conectadas com a estratégia de construção de marca, e também como um captador, branding como captador de informações do mercado sobre a projeção de marca a partir das áreas, a partir das frentes. Então, para que isso aconteça, eu preciso de comprometimento e gestão. Eu preciso que essa frente de branding essencial, esse pensamento de branding essencial, venha junto com o processo de comprometimento e gestão do negócio, né? E aí, a configuração operacional de times de branding também passam a ser responsáveis por esse processo de treinar o comprometimento das áreas para o branding e ter uma gestão sobre a fluência, de fato, os processos sendo realizados nessa perspectiva de branding no negócio. Tá? Então, isso é uma diretriz de trabalho de uma área de branding que se considera como branding essencial ao negócio. Ele faz as conexões, né? Ele determina a estratégia,
ele determina a sua orientação de marketing, junto com os times de marketing, mas ele também conecta, ele faz a conexão dessa estrutura com as áreas. Ele faz a gestão desse processo com as áreas. E ele é o responsável por ir às áreas, trazer os inputs de mercado sobre a projeção real dessa construção de significado de marca que ele está pretendendo fazer. E ter essa perspectiva de processo contínuo. Passa por esse time de marketing, de branding, desculpa, e passa por um processo, por uma mentalidade de que isso é gestão. Então, precisa de controle, precisa de métricas, precisa de treinamento, precisa de pessoas e precisa de comprometimento, ok? Você precisa ter os elementos claros para aplicação contínua, então, posicionamento, personalidade, identidade narrativas, em todo o negócio, né? Todo negócio, todas as áreas compreendem esses elementos, conhecem esses elementos, entendem os seus conceitos e as suas diretrizes, e apesar de um modelo de gestão que ajuda na aplicação desses modelos no dia a dia, na prática, eu preciso também que as áreas tenham em si esse comprometimento de fazer a coisa acontecer, de construir a sua comunicação também orientada, em essência, por esses ativos de marca construídos na estratégia de branding. Tá? Então, o processo de comprometimento passa também, e gestão também passa por um comprometimento das próprias áreas em si, de maneira isolada, para olharem para isso como uma determinante da sua área, de maneira específica. Tá? E aí a gente está falando disso. Educação, treinamento e comunicação de branding no negócio. Então, branding essencial enquanto não uma área isolada, mas como algo, um pilar da estratégia de negócio, precisa se comunicar com o negócio, né? Precisa mostrar os resultados que ela consegue trazer, precisa mostrar o seu contínuo processo de aprendizado e de adaptação, precisa mostrar que ela entende das áreas e pode apoiar os processos de comunicação das áreas, e o porquê é importante que ela apoie os processos das áreas, trazendo de fato essa educação, esse treinamento contínuo sobre a importância de marca para o negócio, sobre a importância de construir significado positivo no imaginário do consumidor. Porque tudo que a gente viu até agora responde a um processo de justificativa do porquê branding é essencial ao negócio, porque branding precisa ser olhado com essa perspectiva de pilar estrutural do negócio. E aí o processo de educação e de treinamento faz parte do escopo de um branding que pretende ser essencial ao negócio, ok? E aí a gente vai falar daqui para frente, na próxima aula, sobre mensuração dos impactos de marca no negócio, e aqui a gente já tem um cheiro de como a gente pode construir isso, né? Essa relação de compreender marca a partir de 3 frentes, da sua efetividade, da sua percepção e do seu poder de conexão. A gente, na próxima aula, vai ver no detalhe as ferramentas para a gente observar esses impactos na construção de marca a partir dessas três estruturas. A gente tem um resultado, a gente tem um número específico ao longo do tempo. Esse resultado precisa ser comparado com os resultados de negócio em essência. Então, eu vou falar de faturamento, vou falar de churn, que é a perda, né, de clientes da base de clientes, o custo de aquisição de clientes ao longo do tempo e as vendas. Essas são as métricas muito orientadas ao escopo comercial, né? Então, eu conecto, então, essas frentes de análise de negócio orientados para a marca, com as frentes de negócio orientadas para o comercial, para faturamento e rentabilidade do negócio. E dentro de um planejamento de tempo, eu consigo entender, eu consigo ir construindo uma compreensão de em que tempo a minha efetividade impactou nos resultados de faturamento, em que tempo a percepção e a conexão e a conjunção desses elementos impactaram, de fato, alguma frente de resultado do meu negócio, tá? Então, na próxima aula, a gente vai entender como a gente constrói esse raciocínio de compreensão dos impactos de marca no negócio, porque isso é essencial para a gente conseguir construir uma mentalidade de branding essencial, de branding que se conecta, de fato, com a visão de negócio no longo prazo,
que impacta de fato na organização como um todo e tem relevância nas tomadas de decisão estratégica de negócio, porque faz parte da essência de negócio. Ok? Vamos lá então.